Jesus, que bom estarmos aqui na nossa segunda reunião e ter uma certeza: o Senhor está neste lugar, amém? Glória a Deus. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, glória a Deus, capítulo de número 13, livro de Hebreus, capítulo de número 13, e o verso de número 12, Hebreus, capítulo 13, e o verso de número 12, assim, vou esperar você achar, estou apressado, né? Glória a Jesus. Hebreus, e o verso de número 12. Glórias a Jesus. Quem achou, diga amém. Diz assim: assim Jesus também sofreu fora da porta da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Assim Jesus também sofreu fora da porta da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, Senhor, a minha oração nessa noite, Deus, Espírito Santo, que o Senhor use a minha boca nessa noite para falar para a tua igreja, para trazer uma revelação vinda do céu, uma revelação que muda, uma revelação que transforma, uma revelação que nos impulsiona a viver o teu extraordinário aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, ó Pai, pedindo para que o Senhor envie, ó Deus, 4 anjos, ó Deus, que o Senhor venha colocar, ó Deus, nos 4 cantos desta igreja, Pai, impedindo, ó Deus, todo dardo inflamado do inimigo, impedindo, ó Deus, toda lança, toda flecha do inimigo contra a nossa mente, contra a nossa consciência, ó Pai, tentando roubar a nossa atenção, que esses anjos, ó Deus, possam servir como proteção neste lugar, meu Pai. Espírito Santo, eu oro neste momento, ó Deus, pedindo que o Senhor venha derramar da tua unção neste lugar, que a tua Shekinah, meu Deus, que a tua glória possa se mover neste lugar, desde o altar, meu Deus, até os cantos desta igreja, Pai, aonde tiver uma pessoa, Deus, nas crianças, nos guardiões, ó Deus, aonde tiver uma pessoa, ó Deus, que a tua unção, que a tua Shekinah possa chegar neste lugar, meu Pai. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, Senhor, que o Senhor venha proteger a nossa mente, que o Senhor venha, meu Deus, proteger a nossa mente, para que nós possamos estar focados em tudo aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. Eu creio que nessa noite é noite de transformação, eu creio que nessa noite é noite de mudança, eu creio que nessa noite é noite aonde o teu sangue, aleluia, vai nos dar autoridade, ó Pai, para pisarmos em serpente e escorpião, ó Pai, aleluia, aonde, aleluia, vamos ser cobertos pelo teu sangue, meu Pai, e vivermos, ó Deus, o melhor,
a melhor semana da nossa vida começa hoje, e eu quero profetizar, aleluia, glória a Deus. Se você trabalha com vendas, vai ser a melhor semana da tua vida, aleluia, glória, do teu comércio prosperará, vai ser a melhor semana, vai ser uma semana de milagre na tua casa, uma semana de milagre na tua família, aleluia, porque simplesmente Deus, aleluia, Jesus Cristo resolveu derramar do seu sangue sobre esta igreja nessa noite, em nome de Jesus. Oh glória, aleluia. Eu não sei você, mas eu sinto uma presença do Espírito Santo neste lugar. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se você, enquanto eu ministro aqui, se você entrou aqui nessa noite com algum tipo de dor na perna, no pescoço, na coluna, no braço, até terminar a ministração dessa palavra, você vai ser curado em nome de Jesus, aleluia, porque a unção de cura está neste lugar. Glória a Deus. Durante esse mês nós estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus. No primeiro domingo nós falamos sobre o poder do sangue de Jesus para perdoar pecados. No segundo domingo foi falado sobre o poder do sangue de Jesus para abençoar as famílias. Na semana passada falamos sobre o poder do sangue de Jesus para expulsar Satanás e seus demônios. E nessa noite queremos falar sobre o poder do sangue de Jesus para andar em santidade. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo. Amém? Quando ouvimos essa palavra, quando a Bíblia diz que nós devemos ser santos, a gente começa a ver o nome santidade, e a gente parece que a gente acha que é algo inalcançável, que só o pastor ele consegue ser uma pessoa santa, que só os pastores ele consegue chegar a esse grau de santidade. Ei, amados, mas eu quero dizer para você nessa noite que quando a palavra de Deus ela diz: sede santo, porque o vosso Deus Ele é santo. Essa palavra ela não foi destinada somente para pastores, ela foi destinada para a igreja do Senhor, para o corpo do Senhor Jesus, aleluia. Ela foi destinada para mim e para você. E se Deus falou que nós temos a capacidade de ser santo, é porque temos a capacidade de ser santo. Amém? Agora, o que é santidade? O que é santidade? Se eu fosse definir a palavra santidade, eu diria que santidade, preste atenção, santidade é escolher ser guiado pela vontade de Deus, em vez dos impulsos, em vez da cultura e das circunstâncias. Santidade não é viver longe das pessoas, é viver perto de Deus o suficiente para influenciar pessoas. Quem é santo não é aquele que vive dentro de uma caverna. Quem é santo é aquele que só vive da casa para a igreja. A santidade que Deus pede para mim e para você é para que eu e você possamos influenciar o mundo. Uma pessoa que é santa é uma pessoa que é luz no meio da escuridão. Uma pessoa que é santa é uma pessoa que é como o sal que sagua a terra que não tem sabor. Então santidade não é viver longe das pessoas, é viver perto de Deus o suficiente para influenciar as pessoas. Ou santidade não é perfeição, santidade é a direção. Santidade não significa nunca cair, mas santidade significa
nunca deixar de seguir a Cristo. Amém? Se eu fosse definir santidade com outras palavras, eu diria que santidade é uma vida separada para Deus, transformada pelo Espírito Santo, com evidência de um caráter que reflete Jesus. Se eu fosse definir santidade, eu definiria santidade como a igreja do Senhor se tornar uma cópia de Jesus. Nós recebemos uma palavra do mundo. O mundo, quando olha para nós, ele diz assim, que nós somos cristãos. E a palavra cristão significa pequenos cristos, reflexo daquilo que Cristo é. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer o seguinte: assim Jesus também sofreu nas portas da cidade, ou fora da porta da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. A primeira coisa que eu tenho que entender aqui nesse versículo, é que o versículo está dizendo que é o sangue de Jesus que nos santifica. Para você entender o que é ser santo, imagina o Antigo Testamento. Deus mandou fazer o tabernáculo, que era a tenda que ficava armada no deserto, ali junto das tribos. E naquela tenda, ela existia o átrio, o santo e o santo dos santos. O santo dos santos era o lugar onde Deus descia, era o lugar onde Deus falava com o sacerdote. E quando Deus mandou fazer o santo dos santos, Deus mandou fazer alguns objetos para colocar lá dentro. Ele mandou fazer uma caixa de madeira, que a gente chama de arca da aliança. Era uma caixa simples, feita de madeira. Ele mandou fazer, sabe, umas lamparinas que tinha 7, era um candelabro que chama, que tinha 7 catiçais, aonde em cada catiçais daquele era aceso uma tocha, uma fogo, uma chama. Aquilo foi feito também pelos homens. E Deus falou: vocês fizeram, agora vocês levam até o santo do santo, coloca lá, porque isso agora me pertence. Então ser santo é pertencer a Deus. E aquilo que pertence a Deus, ele não divide com ninguém. Amém? Você pertence a Deus? Então Deus não divide você com o mundo, Deus não divide você com o diabo, Deus não divide você com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus. E se o mundo quiser te pegar, Deus tem ciúme de você, sabia? Se o diabo quiser, sabe, ter um relacionamento contigo, um caso contigo, Deus tem ciúme de você, sabia? Por isso que eu gosto do refrão da música da Ana Paula: tem ciúmes de mim, o teu amor é como um furacão, e eu, tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minha aflição, eu só vejo a glória. Obrigado, Carlinha. Percebo Ele é, e o tanto que... Olha a letra que ele está cantando. Vamos. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Lá em cima de novo: tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim, o seu amor é comum, e eu me rendo ao vento. Cante, mas olhe a letra. Então de repente não vejo mais minhas aflições,
porque Ele te ama. Ser santo, santidade é você entender que você pertence a Deus. Aleluia! E Ele tem ciúme de você. Ele não quer dividir você com ninguém. Era o conflito de Elias com a nação de Israel. Quando ele reúne o povo, ele diz: olha, vocês estão cocheando em dois pensamentos. Vocês têm dono. Então decida hoje. Josué também falou isso. Decida hoje a quem vocês querem servir. Josué disse: porque eu e a minha casa somos santos. Nós vamos servir ao Senhor. 9:10 diz: mas vocês são raça escolhida. Ou seja, Deus te escolheu. E sabe, tem pessoas que vivem assim no dilema: ah, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí para mim. Sabe, parece que Deus ama todo mundo e não me ama. Você já ouviu isso? Ou você já falou isso? Parece que Deus não me ama. Parece que Deus abençoa todo mundo e Deus não me abençoa. Ele não me ama. Meu amado irmão, falei de manhã, numa relação de um homem e uma mulher casados, quando o homem tem a ejaculação, ele derrama mais ou menos 5 milhões de espermatozoides. Sabe o que é isso? Se todos eles nascessem, se você fizesse uma fila indiana, sabe, segurando na mão um do outro, ia dar de criança mais ou menos até São Paulo, uma segurada na mão do outro. E quando o homem tem essa relação, que ele chega ao orgasmo, ele libera cerca de 5 milhões de espermatozoides, e esses espermatozoides eles percorrem 5 centímetros até chegar no útero, para ser fecundado. E eles vão lutando para chegar até lá, e no meio do caminho morrem alguns, e eles ficam batendo ali, sabe, para poder entrar no útero da mulher e ser fecundado. E aí Deus olha no meio daqueles 5 milhões, e Ele olha a você, e Ele diz assim: você quer uma força aí, campeão? Entra. Você entrou. No livro de Jeremias diz: eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Você nasceu aqui, morreu, sabe, quase 5 milhões de bebês dentro da barriga da tua mãe para você nascer. Aí você ainda pergunta: será que Deus me ama? Você tinha que cantar todo dia: oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Todo dia você tinha que cantar isso. Sabe por quê? Porque muitos morreram para você estar aqui, meu amado irmão. E sabe por que você está aqui? Porque a Bíblia diz que Ele te escolheu. 1 Pedro capítulo 2 verso 9 diz: mas vocês são raça eleita, escolhida, sacerdote do rei, uma nação. Vocês porém são povo escolhido. Obrigado, Carlinha. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Olha a exclusividade. Deus te colocou um carimbo em você, sabe, colocou o carimbo, o selo do Espírito Santo, carimbou dentro da tua alma e disse assim, ó, exclusividade. Aleluia, glória a Deus. Você assim, sabe, é uma peça única, sabe. Deus fez você, já pegou a forma e jogou fora. Só tem um igual a você, amém? Não tem nenhum parecido com você. Deus falou assim: olha, é uma edição ilimitada. Aleluia. Se fosse no álbum de Deus assim, seria uma figurinha que não tem, sabe, que não tem troca. Não dá para trocar porque não tem duas figurinhas daquele. É raridade. Aleluia. Esses dias aí eu vi o Thiago Nigo falando de uma carta de Pokémon que custava R$1 milhão. Eu falei: ô louco, mano, R$1 milhão.
Aí eu olho para você e falo assim: Deus fez uma figurinha, Deus fez um igual, aleluia, que não dá para trocar por outro, amém? Hoje eu vou pregar a Sueli fazendo um musical, não dá para trocar por outro. Por quê? Porque você é um espelho. Oh, glória! Olha para o seu irmão e diga assim: você é único. Aleluia! O bom de ter um coral desse aí é que eu puxo a letra, eu não sei cantar e o povo vai. A palavra de Deus, ela diz que você é povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, povo santo, nação eleita, aleluia, glória a Deus, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o diabo chegar para você e dizer que você não tem valor, diga: não, meu Satanás, não, eu fui comprado por um alto e grande preço. Você tem valor, amém? Foi pago um alto preço por você. Você sabia disso? Eu sei que foi pago um alto preço. Não vou cantar não. Aleluia. Você foi pago um alto preço por você. Então há poder no sangue de Jesus para você andar em santidade. Você já entendeu o que é santidade? Santidade é você entender que você é uma propriedade exclusiva de Deus, que você é separada por Deus. Você já entendeu que santidade não é feita pelo esforço humano. Santidade, ela vem através do sangue de Jesus sobre a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Isso é santidade. O poder do sangue de Jesus para andar em santidade, ele vem por quê? Há poder no sangue de Jesus para que você possa andar em santidade. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele purifica a nossa consciência. Sabe, um dos maiores problemas nossos sabe, que a gente não pode viver uma vida, sabe, extraordinária. É porque a nossa consciência, muitas vezes ela não nos deixa. Aquilo que a gente fez no passado parece que vem nos acusando de dia e de noite, e a gente não se sente merecedor daquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente olha e fala assim: não, eu não sou, se Deus me abençoar, eu dou um jeito de me sabotar. Sabe, Deus começa a abrir uma porta de emprego boa, aí a gente se sabota para ser mandado embora. A gente, um bom relacionamento, a gente se sabota para mandar embora. Por quê? Porque parece que algo dentro da gente vai sempre nos sabotando. A gente está quase chegando lá, e quando falta um passo, a gente se sabota para voltar, porque no nosso inconsciente a gente diz assim: eu não sou merecedor, eu não sou merecedor daquilo que Deus fez por mim, eu não sou merecedor daquilo, sabe? Eu falei de manhã cedo, quando nós fomos lá para Vargem Grande do Sul, a nossa segunda casa, a gente foi olhar um sobrado. O sobrado tinha os quartos em cima, e nós olhamos o sobrado, dava para pagar o aluguel bonito, e nós saímos do Santo Antônio aqui. Tem alguém de Santo Antônio aqui? Não, tem? Nós saímos do Santo Antônio, e naquela época, parece que não, mas nós somos praticamente os fundadores do Santo Antônio. Foi eu, a Antônia e mais 3 famílias que entramos ali naquele meio do mato. E nós saímos dali e fomos lá para Vargem Grande do Sul. E aí, quando foi alugar essa casa, nós olhamos, achamos a casa bonita. Aí, quando saímos da casa, falamos assim:
nós não somos merecedores. Não foi essa palavra que usamos. Nós não somos dignos de morar nessa casa. Ou seja, o diabo estava dizendo: não, vocês não são dignos, sabe, de ser abençoados. Não são dignos de viver um bom relacionamento, um bom casamento. Não são dignos de estar numa empresa boa. Não é digno, sabe? Quando eu fui trocar de carro, eu lembro que eu cheguei aqui com um carro, era um Gol, 16 válvulas, verde, 16 válvulas. E aí quando a junta da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, troca. Não foi o Gol não, desculpa, eu cheguei com o Uno. Foi o Uno. E aí no dia que eu fui trocar, o Adriano falou assim: ó, pastor, pega esse Honda Civic. Eu falei: Honda Civic, irmão? Olha a minha cabeça me sabotando, não sou digno. Aí eu falei pro Fabinho, o Fabinho falou, falei: Fabinho, o que é que o pessoal vai pensar de mim? Aí o Fabinho falou assim: não, eles vão pensar agora que eu quero ficar nessa igreja, porque eu sei que as pessoas aqui são abençoadas. E era 2013, nem era um Honda novo, mas eu tinha esse bloqueio, a minha consciência me sabotava. Então o poder do sangue de Jesus para você andar em santidade, por quê? Porque o sangue, ele purifica a nossa consciência. Aquilo que você fez no passado, ficou no passado. O diabo não pode te apontar, tetelestai, já foi consumado. Deus já pagou, Jesus Cristo já pagou tudo aquilo na cruz do Calvário e te libertou para você viver o extraordinário de Deus nessa vida e na outra vida. Aleluia! Hebreus capítulo 9, verso 14, vai dizer o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Meu amado, só Deus sabe o que eu já fiz quando eu não tinha um encontro com Ele antes, não era convertido. E de vez em quando, sabe, a minha mente, ela tenta me sabotar. Ela tenta dizer: você não é merecedor, você não pode ter, você não pode fazer. E a gente fica com aquela autocomiseração, de coitadinho, de viver uma vida, sabe, sempre para trás, nunca para frente. Mas eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós prosseguimos para o alvo, nós prosseguimos para a frente. Então, meu amado irmão, não deixe o diabo, sabe, soprar na sua consciência. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, existe uma peça da armadura de Deus, que é o capacete da salvação. Sabe para que o capacete da salvação? É exatamente para isso, para poder blindar a tua consciência, para que você possa entender que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, para que o diabo não venha dizer que você, sabe, não é merecedor. Você é filho e filha do rei, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe, e Deus tem algo poderoso para fazer na tua vida, não na eternidade, mas nessa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Santidade, ela começa dentro. Santidade, ela não começa fora. Sabe, santidade não é a roupa que eu visto, não é o jeito que eu falo, não é o jeito que eu me comporto. Jesus, ele tinha esse problema com os fariseus, porque os fariseus, ele era todo bonito, sabe, era um terno alinhado, uma oração, sabe,
bonita, que as pessoas olhavam para ele e diziam assim: eu não consigo orar igual esse fariseu. Ele chegava para chamar a atenção e as pessoas olhavam assim: não, esse cara é o cara do monte, é o cara que Deus fala com ele. Só que Jesus disse, sabe o seguinte? Jesus falava que os fariseus, eles eram considerados sepulcro caiado. E o que é isso? Certa vez, eu falei de manhã, certa vez, eu fui num velório, lá naquele cemitério que fica ali na entrada de Valinhos, não sei o nome. Você chega lá, Cássius. A gente chega lá, tudo limpo. Já foram lá? Pega o elevador para ir lá para onde estão os mortos, lá em cima. E aí a gente foi levar o caixão, e eu olhei, sabe aquela coisa bonita. E eu falei para Antônio assim: cara, é uma paz tão grande que dá vontade de ficar aqui. Antônio, eu não, porque era bonito, mas por baixo daquela terra bonita tinha corpos ali de uma semana, tinha corpos de 2 dias, de 3 dias, de 2 semanas. Então você imagina esses corpos todos em decomposição por baixo. Por cima era bonito, mas por baixo está feio. Por cima dava vontade de ficar ali o dia inteiro meditando, aproveitando aquele espaço bonito, mas por baixo era feio. Então a santidade, ela não começa por fora. Santidade, ela começa por dentro. Antes de eu mudar o meu comportamento, Deus quer transformar o meu coração. Aleluia. Porque eu posso parecer santo por fora, com o jeito que eu falo, com o jeito que eu visto, mas uma hora ou outra vai haver um rompimento ali naquele túmulo, e quando abrir, uma hora ou outra, sabe, essa casca, essa armadura vai cair, e quando abrir, as pessoas vão ver o que estão dentro, e muitas vezes o que está dentro não é tão santo assim. Muitas vezes o que está dentro não é, sabe, tão glorioso assim, não tem kadosh. Então, para ser santo, nós precisamos deixar que a santidade, ela comece por dentro de mim. Ela comece a trabalhar dentro do meu coração. Paulo vai dizer em livro de Romanos, capítulo 12: rogo-vos pela compaixão de Cristo, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente quando eu renovo a minha mente é que a santidade, ela começa a operar de dentro para fora. Amém? Então, antes de mudar o comportamento, Deus quer transformar o meu coração. Glória a Deus. Segundo, santidade nos separa do pecado. Segundo o primeiro, Carlinha, Romanos capítulo 6, o verso 6 diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então o sangue de Jesus, ele nos separa do pecado, ele nos liberta do pecado. Paulo vai dizer que existe um velho homem dentro de nós. No livro de Romanos, se eu não me engano, capítulo 5, Paulo vai dizer: eu nem mesmo me conheço, pois o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por mais
santo que nós possamos ser. O velho homem sempre está dentro de nós. Quem já não fez essa oração, pelo menos brincando, dizendo: Senhor, meu irmão, segura aí, se eu descer da cruz, já falou isso? Se eu descer da cruz, ou aquela oração: Senhor, me dá 5 minutos, se o Senhor me der 5 minutos, só para me resolver esse problema. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que existe uma luta dentro de nós. O nosso velho homem, o homem do pecado, sabe, que ao mesmo tempo que ele quer estar dentro da igreja, ele quer estar fora da igreja, ao mesmo tempo que ele quer adorar a Deus, ele quer participar das coisas que acontecem fora de Deus. O nosso velho homem, ele precisa ser crucificado na cruz, juntamente com Cristo. É isso que Paulo está falando. Mas o velho homem existe dentro de nós. Quem já não dirigiu aí, e de repente você está dirigindo e o motoqueiro passa e acelera com aquele, sabe, aqueles escapamento adulterado, coitado, ele, aí ele vai lá e levanta o pneu. Aí você olha do dentro do seu carro, eu duvido que você fala assim: olha que bonitinho. Pode até ser que você não fale, mas você pensa assim: ai, que só queria ver o tombo, só queria ver ele caindo. Quantas vezes passa esse tipo de pessoas assim, e eu falo assim: sabe, eu queria ser polícia, ter autoridade de polícia só uma vez na vida, que eu queria encostar ele lá. Você gosta de barulho? Pô, o ouvido dele perto lá do escapamento e começar. Aí o Espírito Santo olha para mim e fala assim: você está louco, você é crente. Parece que o Espírito Santo fala: você está louco, põe um homem na cruz de volta, deixa ele na cruz. Então Paulo vai dizer: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ele está dizendo: o nosso corpo tem que estar na cruz com Jesus, tem que estar morto, amado irmão. Um corpo, o velho homem que está vivo, ele nos leva para longe do Senhor nosso, que é Deus. O nosso velho homem tem que estar morto, sabe? Não sei se você já foi no velório, você viu a pessoa morta lá, o corpo daquele jeito, sabe? Se chegar ali com a melhor comida que aquele corpo comia quando estava em vida, ele ali não vai atingir a vida dele. Se era um cara que era mulherengo, uma mulher que estiver na frente dele, não vai atingir a vida dele. Sabe por quê? Porque ele está morto. E é exatamente isso que o sangue de Jesus ele quer fazer comigo, com você, para que você esteja morto para as coisas que te afastam de Deus, porque somente naquilo que nos aproxima de Deus é onde eu e você podemos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. A cruz, ela não somente perdoa, ela quebra o domínio do pecado. Não, aprenda uma coisa: não existe essa questão de você ser livre. Nós não somos livres. Ou você serve a Deus, ou você serve ao príncipe desse mundo. Não existe liberdade. Não, eu sou livre. Jesus Cristo, ele disse: olha, você não pode servir a 2 senhores. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Presta atenção, Jesus está dizendo: nós trazemos um jugo do mundo, morrendo, e aí a gente vai até Jesus com aquele fardo. Sabe, se você já assistiu aquele filme, ou já leu o livro do Peregrino, ele trazendo aquela mochila de pecado, aquele fardo. Aí a Bíblia diz que a gente vai com aquele fardo pesado assim, ó.
Aí a gente chega até Jesus e entrega o fardo a Jesus, amém? Sabe o que Jesus faz? Ele tira aquele fardo do pecado, que você está encurvado, aí ele fala, agora eu vou colocar o meu. Aí ele coloca o dele, só que o dele dá para a gente andar assim, ó. Porque ele diz, o meu fardo, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então você tem que entender uma coisa, para que você possa ser servo de Jesus, você precisa estar com o seu velho homem crucificado. A partir do momento que ele desce da cruz, ele está servindo a outra pessoa que não é Jesus. Então Paulo está dizendo, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Glória a Deus. Há poder no sangue de Jesus para você andar em santidade. Por quê? Porque o sangue de Jesus, ele nos capacita a viver como Cristo. 1 Pedro capítulo 1, o verso 15 vai dizer, mas assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo que vocês fizerem, pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Então o sangue de Jesus, ele nos capacita a viver como Cristo viveu. E como Cristo viveu uma vida de vitória contra o pecado. Cristo viveu uma vida de vitória sobre o mundo. Cristo viveu uma vida de vitória sobre Ele mesmo. Você sabe de uma coisa, amado? Daqui a pouco está chegando aqui, acho que passando essa semana que vem, na outra semana é semana oxigênio. Eu vou desafiar a igreja para a gente fazer um jejum de 5 dias. Mas sabe o que é interessante, amado? O jejum, ele revela que não é a comida que te governa, que você tem controle contra a comida. Você já ouviu aquela frase das pessoas que não entendem? Ela diz assim, você não bebe porque a tua igreja proíbe? Porque tem igreja que não proíbe, e nós somos dessa igreja que não proibimos. E as pessoas perguntam assim, você não bebe porque a igreja proíbe, não proíbe? Proíbe? Aí você vai dizer, não, eu não bebo porque eu sou livre, eu tenho o poder de escolha, eu posso dizer não. Quando eu faço um jejum, eu digo não para o alimento, eu digo, você não governa a minha vida. Quando eu olho para a bebida, pastor, você poderia beber, você pode beber, eu posso beber, mas eu não bebo porque a bebida, ela não me governa, o cigarro não me governa, a pornografia não me governa, os jogos de azar não me governam. Sabe por quê? Porque eu sou livre. Livre é você poder fazer algo e você dizer não. O jejum, ele nos ajuda a entender um pouco dessa liberdade. É você olhar para a comida e falar, eu poderia comer essa picanha, esse contrafilé, mas hoje não. Hoje não. Eu poderia fazer outras coisas, mas hoje não. A palavra de Deus, ela diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não é todas as coisas que eu posso fazer, que eu devo fazer, porque eu estou crucificado em Cristo. Eu vivo uma vida de santidade, eu vivo uma vida de sobrenatural, eu vivo uma vida de extraordinário, eu vivo uma vida com aquele que é santo. Santidade não é estar preso, santidade é estar liberto para viver um propósito de Deus na minha vida. Eu fui liberto, eu fui santo para viver no meio dos pecadores. Santidade não é você se encolher, não. O pastor,
A minha irmã me chamou para o aniversário, mas eu não vou porque eles não são crentes. Amado, você perdeu uma oportunidade, sabe, de estar lá como luz, para as pessoas olharem para você e falar: é crente, é diferente. Sabe, a última vez que eu saí com meu irmão, ele era da Batista, mas ele não vai. Eu não gosto de dizer desviado, mas ele parou, e ele bebe. E a última vez que eu fui sair com ele, foi eu, ele e a minha irmã. A gente foi aqui numa pizzaria no Jardim do Lago. E toda vez que a gente vai, ele bebe. Ele vai descendo uma latinha atrás da outra. E às vezes ele vai lá e tira foto. Aí lá tá eu, junto com a loirona abraçada. A minha irmã é loira, abraçada com a loirona. Meu irmão do lado, e aquele monte de cerveja e o pessoal fala assim: olha o pastor, está bebendo e com a loirona de lado, e a Antônia. Aí um dia eu cheguei lá, a última vez que eu cheguei lá, meu irmão pediu uma cerveja, e eu falei assim: eu quero um suco, não, um refrigerante. Aí o cara trouxe um refrigerante, trouxe para meu irmão uma cerveja e um copo de vidro. Para mim trouxe um refrigerante, pensou que era cerveja, um refrigerante e um copo descartável. Eu olhei para ele assim e falei: moço, você pode trazer um copo de vidro para mim? Aí ele falou: não, copo de vidro é só para quem bebe, só para quem bebe cerveja. Aí eu falei: então traz mais uma cerveja para ele e mais um copo de vidro. Aí ele pensou que eu ia beber. Aí quando ele trouxe o copo de vidro, meu irmão colocou a cerveja dele, eu peguei o meu refrigerante que estava no copo e coloquei lá dentro. Mas eu poderia dizer para ele assim: não vou sair com você, porque é o que o pessoal vai pensar de mim. Mas toda vez que eu saio com eles, sabe como é que ele me chama? Quando eu mando mensagem para ele, ele fala assim: ô meu pastor, o que você está precisando? É desse jeito. Você pode olhar, de vez em quando você vai olhar um comentário, o nome dele assim, é um nome assim, Suzida. Eu nunca vi esse nome em lugar nenhum. Se você vê um comentário dele, ele fala assim: amém meu pastor, quando eu posto os vídeos lá. Mas sabe por quê? Porque eu resolvi viver uma vida de santidade. Sabe, aonde não há santidade. Quando eu vou, todo mundo sabe que eu pratico jiu-jitsu faz um ano e pouco. Eu chego lá na academia, todo mundo me conhece. Pastorzão. Pastorzão chegou. No ano passado eu fui participar de um campeonato naquilo que a gente chama do Templo do Jiu-Jitsu, lá no espaço, no ginásio que tem lá em Barueri. E eu estou entrando lá para fazer a minha luta do tatame, e no meu kimono está escrito assim: Pastorzão. E o cara lá do evento olhou para mim e falou assim: você é pastorzão, você é pastor? Eu falei: sou pastor. E ali para todo mundo ver, sabe, que é transmitido online, está lá escrito na hora que eu estou lutando. Se eu estou apanhando, estão batendo no pastorzão, mas está lá, pastorzão. Esses dias eu fui fazer um treino lá na academia, no Shopping Prado. Primeira vez que eu entrei lá, quando eu entrei, sabe, tinha um pessoal lá, é um pessoal meio elitizado lá. Eu entrei com o kimono, e aí eu estou ali fazendo exercício. De repente, um casal olha para mim e fala assim: pastorzão, o que significa isso? Eu falei: porque eu sou pastor. Aí ele fala: mas você é pastor de qual igreja? Aí já abre um caminho: sou pastor da igreja Nazareno. Mas aonde fica a sua igreja? A minha fica na Avenida Arimana. Um dia eu vou lá visitar essa igreja. No começo há uns 4 meses atrás, o último campeonato que eu participei, lá aqui em Campinas, o Camp, eu ganhei a medalha de ouro. Ganhei a medalha de ouro do rapaz lá do senhorzinho, que é senhorzinho igual a mim. Nós lutamos lá. Aí terminou a luta, eu olhei para ele e falei assim: onde você mora? Ele falou assim: eu moro aqui na região
do Vila Rica. Eu falei, eu moro ali perto também, eu sou pastor. Ele falou, Diana, acabou de dar um couro nele. Aí ele falou, você é pastor? Eu também levo, tá, irmão, couro. Você é pastor da onde? Eu falei, eu sou pastor da 8ª Igreja do Nazareno. Vai lá um dia, leva a sua família para participar de um culto lá. Ele falou, assim, quando eu puder, eu vou. Mas ali, amado, lá na academia, sabe, eu já rolei com espírita. Eu estou ali, rolando com o espírita, ali numa luta com o espírita, ali na academia, né, treinando. Aí eu olho para ele assim, na hora que ele está me apertando, eu falo assim, vamos lá na igreja. Ele fala, não, eu sou espírita. Eu falei, não tem problema não, vamos na igreja. Sabe por quê, amado? Porque eu aprendi que a santidade de Deus, ela não te tira do mundo, mas ela te deixa no mundo, aleluia, para influenciar o mundo como sal da terra e luz do mundo. E a santidade de Deus, que é capaz de levar você para viver nesse mundo de uma maneira santa, ela só é conseguida, você só pode conseguir se você pedir para que o sangue de Jesus venha te purificar. A palavra de Deus, ela diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Que o sangue de Jesus possa nos purificar, que o sangue de Jesus possa nos levar a uma nova vida. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Pastor, eu ouvi essa palavra agora, sabe, e o Espírito Santo, e está acontecendo, sabe, algo dentro da minha vida. Eu preciso viver esse tipo de vida, eu preciso viver essa vida que agrada a Deus. Pastor, eu ouvi essa palavra, e nessa noite eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu entendi que eu fui escolhido. Até hoje o diabo tinha te dito que você era somente obra do acaso, que você nasceu, o teu pai não te amou, a tua mãe não te amou. Mas a palavra de Deus, ela diz, mesmo que a mãe que amamenta esqueça do seu filho de peito, Deus jamais se esquecerá de você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Para no peito e diga assim, Deus me ama. Diga, Deus me ama. Então nessa noite, se você ouviu essa palavra e você quer sair daqui com uma vida transformada, eu quero te fazer um convite nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra e quer entregar a vida para Jesus? Não para uma igreja, não para uma denominação, mas para Jesus. Talvez você até por um tempo você frequentava uma igreja, mas alguém te machucou, o pastor te machucou, talvez a liderança te machucou, ou alguém te machucou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele não machuca ninguém. Então nessa noite é a noite de você entregar sua vida a Jesus, é a noite de você voltar para Jesus, se reconciliar com Ele. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que quer voltar para Jesus, que quer entregar a vida para Jesus? Glória a Deus, aleluia. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar neste momento. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Deus, conforme aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, Pai, para que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha se mover no nosso meio, Pai. Senhor amado, batiza com o Teu Espírito Santo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, que haja reconciliação, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, Pai amado, dá, Senhor, dons espirituais, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, manifesta o Teu poder nesta noite, Pai. Se entrou alguém aqui enfermo, se entrou alguém aqui doente, ó Pai, em nome de Jesus, recebe a Tua cura nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus,
Manifesta agora, meu Deus, a tua presença. Manifesta agora, meu Deus, a tua glória, Pai. Ai, Espírito Santo, vai orando, vai orando, vai orando, vai dizendo: Espírito Santo, vem me encher, me enche. Oh, Senhor amado, perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica, meu Deus, a nossa vida, Pai. Derrama o teu sangue sobre cada um de nós, ó Pai. Deus, nós não queremos ser prisioneiros da nossa consciência, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Pai. Eu quero nessa noite, ó Deus, profetizar, ó Pai, que esta semana será uma semana extraordinária, será uma semana de milagre, será uma semana de céus abertos, será uma semana de restauração, ó Pai, será uma semana, ó Deus, de milagres e maravilhas na vida do teu povo. Sopra, Espírito Santo,